estava falando inicialmente, como eu estava falando inicialmente, eu me chamo missionária Ivoneide, né? Faço parte dessa congregação com muito amor e foi me concedida através do Senhor, né, essa palavra sobre o fruto do Espírito Santo, né, que é o amor. É um dos primeiros frutos que vem lá em Gálatas 22 e 23. E antes de eu começar, eu gostaria de compartilhar algo muito bom que aconteceu hoje, agora há pouco, comigo aqui na chácara. Eu não estava preparada para estar aqui na chácara hoje, exatamente por questão da terça-feira, que é a live, mas eu vim e aqui Deus me direcionou várias coisas, aconteceram várias coisas. E eu falando com uma pessoa no telefone, ela disse sim, você já sabe qual é o teu chamado. O teu chamado é servir aquele que te serve, juntamente contigo a Deus, e servir aqueles que nunca serviram. E eu não entendi a palavra, né? E aí eu recebi um telefonema de um rapaz que é vice-gestor na Escola Santa Isabel, dizendo que foi convidado para gerir uma nova instituição. E, e aconselhei, nós choramos junto ali, e aí ele só disse assim, eu só quero saber se você continua me amando. Aí eu disse para ele, é para isso que nós nascemos, para amar uns aos outros. E, gente, quando eu disse isso, eu fui lá na live, né? Fui lá na live, fui lá nesse dia sobre o amor, exatamente hoje, na qual nós vamos compartilhar sobre esse amor incondicional de Deus. Alguém pede direcionamento sobre o amor através do trabalho. E com isso eu fico muito feliz de saber que todas essas coisas estão acontecendo, mas o meu coração fica cheio de amor pelas pessoas que vêm, pelas pessoas que vão e as pessoas que vão chegar. E eu creio que nessa live ela não é diferente. Nós temos que orar para que esse amor ele permaneça nas pessoas que estão, nas pessoas que vão entrar, nas pessoas que vão sair e nas pessoas que irão chegar. Por isso eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Eu vou ser breve, porque eu fiz ela em 5 eixos, para dizer o seguinte para vocês e para mim: o amor é a base de tudo. Todas as coisas que nós vamos fazer, até mesmo no mínimo, nas mínimas coisas das nossas vidas, ela tem que ter o olhar, ela tem que ter o amor. Então, hoje nós podemos refletir sobre esse tema central para a nossa vida cristã, o amor. O que é esse amor? Na Bíblia diz que ele é o primeiro um dos primeiros dos frutos do Espírito Santo, mencionado lá em Gálatas 22, Gálatas 5, 22 e 23, que diz: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há uma lei. Então, contra o amor, você amar, gerar amor, expirar amor, se comportar com este amor, não há uma lei. Porque a palavra do Senhor, ela diz que o amor é soberano. E o amor é mais do que um sentimento passageiro. Ele é a ciência de que, a essência de que Deus, ele está em mim. Ele é a essência de que Deus, ele está em mim. Ele é a certeza de que Deus faz morada em mim. Ele é a certeza dos meus sentimentos na qual eu vou olhar para o outro. Ele é a certeza de como eu devo amar o meu irmão. Esse é o amor.
Lá na Bíblia diz, em João 4:8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Então, se Deus é amor e Deus vive em nós também somos esse amor. E nós precisamos espelhar esse amor. Nós precisamos respirar esse amor. E eu trago esse amor em cinco eixos. O primeiro, o amor ágapa, né? Que é o amor incondicional de Deus por mim e por você. O primeiro aspecto que precisamos entender é o amor ágape. Porque esse amor incondicional, esse amor é o amor de sacrifício, que foi aquilo que Deus fez na cruz por mim e por você. Que não depende do merecimento, mas Deus nos ama não pelo que fazemos, mas porque Ele é o amor. Então, nós precisamos andar nesse caminho do mandamento do Senhor. Em Romano está escrito que mas Deus é a prova e o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor nos lançou, mesmo quando não merecemos. É o amor que perdoa, que restaura, que transforma. Então, em Romano diz que esse amor, ele é perdoador. Esse amor, ele é a salvação. Esse amor restaura vidas, feridas, sentimentos, comportamentos. Ele transforma pessoas. Ele aquebranta corações. Então, quando nós vivemos esse amor para nos transformar por pessoas melhores, por pessoas que olham para o outro, para o nosso próximo, e entende a palavra que está escrita na Bíblia: amais uns aos outros como eu vos amei. E aí nós estamos dando o respaldo da cruz. Nós estamos vivendo o sacrifício da cruz. Então, quando Jesus ele entregou a sua vida por mim e por você, como está escrito em João 15:3, que diz: ninguém tem um amor maior do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Então, Jesus ele decidiu nos amar de tal maneira que ele deu sua própria vida. Ele não se importou com o nosso pecado, ele não se importou com a forma de como nós estávamos vivendo, ele não se importou com aqueles fariseus, com aquelas pessoas que, mesmo vivendo, que mesmo caminhando, que mesmo conhecendo, andando lado a lado dele, ainda não entendia, ele não se importou, ele pagou esse preço. Então, esse é o nosso primeiro eixo desse amor incondicional, o amor da cruz. O segundo eixo é o amor como mandamento. Como é que se faz? O nosso chamado a amar ao próximo como a mim mesmo. Jesus resumiu toda a lei e os profetas em dois grandes mandamentos: amar a Deus acima de tudo, amar o próximo como a nós mesmos. Está escrito em Mateus 22. Amarás o teu Deus, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de todo a tua alma e de todo o teu entendimento. E segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esse amor como mandamento, ele diz que nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Porque Deus ele está dizendo que nós temos que amar o Senhor. Nós temos que amar o Senhor com todo o nosso coração,
com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Semelhante a esse versículo, é amar o próximo como a nós mesmos. Porque foi isso que Deus nos direcionou, foi isso que Deus fez no percurso de todo o seu ministério, nos amar. E eu entendo isso. O amor, portanto, ele não é assim, opção, ele é uma escolha. Amar as pessoas é uma escolha. Decidir amar a Deus é uma escolha. Amar a palavra do Senhor é um estilo de vida que você tem que ter. É uma ordem, é obedecer. Então, esse estilo de vida, ele tem que ser presente na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, por onde eu passar. Esse amor, ele tem que existir, ele tem que ser espelho. Por isso que a palavra do Senhor, ele diz que nós somos imagem e semelhante dele. O amor, portanto, ele nos, ele nos invade de tal maneira que ele faz com que nós perdoamos os nossos piores inimigos. Ele faz com que nós oramos pelos nossos inimigos, porque a palavra diz e é uma ordem. Então, quem nos feriu, ajuda a quem precisa. Então, ter compaixão dessas pessoas que sofrem, ser paciente, ser bondoso, ser misericordioso, é viver o fruto que Deus está gerando em nós. Vocês lembram que lá no primeiro encontro, quando nós espelhamos junto em dizer que toda semana nós tínhamos que ter em nosso encontro algo parecido ou algo testemunhado daquilo que nós estamos entregando nas mãos de cada uma e recebendo da mão das outras. Porque não existe várias mulheres aqui que poderia testemunhar o que Deus fez nela através desse amor. Por isso a palavra em João diz: se alguém, em João 4:20 diz, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ele é mentiroso, pois quem ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, nós não podemos viver num evangelho contraditório. Nós não podemos viver num evangelho diferente. Como é que eu digo que amo a Deus e não amo o meu irmão? Se eu vejo ele todos os dias, se eu convivo com ele todos os dias, e aí digo que amo a Deus, se eu não sinto a presença do Senhor, e que amar é perdoar, que amar é se arrepender, que amar é andar, que amar é cuidar, que amar é alimentar, que amar é dar de beber. Por isso que a palavra do Senhor diz que quando você dar de beber a alguém, você está dando de beber a Deus, ao Espírito Santo. Então, nós precisamos entender esse amor que se refere ao mandamento de Deus. E nós temos que cumprir esse mandamento. Nós temos que exercer o mandamento do Senhor. O nosso terceiro eixo é o amor como fundamento dos dons e das obras. Como é que eu estou levando a palavra, né? Como é que eu fui chamada? Como é que está sendo dirigido o propósito de Deus na minha vida? Eu tenho dito nas minhas falas, e a palavra do Senhor confirma que o propósito não é da Ivoneide, não é da Líbia, não é da irmã Isabel, da Zezé, mas o propósito é de Deus nas nossas vidas, e que a gente precisa ter fundamento disso, e é através desse amor. Então, nosso terceiro eixo é o amor como fundamento dos dons e das obras de Deus. Então, como é que eu estou me comportando diante do meu chamado? Como é que eu estou me comportando diante da palavra do Senhor? O que, que estou fazendo pelo meu irmão, por minha casa, por minha família?
Como é que eu estou fazendo para que a obra do Senhor seja multiplicada para aquelas pessoas que não entendem, que não sentem esse verdadeiro amor? Porque o verdadeiro amor é Cristo. Como é que eu estou recebendo, acolhendo as pessoas que não fizeram essa escolha, não abriram a porta para que esse amor entre, que é Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele nos alerta que todas as nossas obras dos dons espirituais é a fé, é o conhecimento. Mas se não tem amor, se essa fé não tem amor, se esse conhecimento não tem amor, se esse sentimento não tem amor, é inútil. É inútil. E nós precisamos andar nesse caminho. Se eu não sinto compaixão pelo meu irmão, como é que eu digo que eu estou agradando a Deus? Como é que eu digo que eu estou orando? Como é a minha oração? Como é que eu digo que eu estou jejuando? Então, nós precisamos andar alinhado com Cristo, se Ele vive em mim. Então, a palavra do Senhor, ele diz que o nosso corpo é templo da morada do Senhor, que Ele vive em mim. Ele está aqui dentro. Então, se eu não faço essa boa obra, é difícil de Deus se manifestar através de mim. É difícil eu ser semente. É difícil eu ser resposta para o outro. Ei, nós estamos falando de pessoas que são cristãos, como nós. Nós, às vezes, nós não vivenciamos esse amor quando nós batemos a porta. Quando é isso? É quando nós não enxergamos o nosso irmão, como filho de Deus, como nós. Então, nós todos somos filhos de Deus. Em 1 Coríntios 13, ele diz que, ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como símbolo que retine. Então, gente, quando nós falamos desse fundamento que é Cristo, dessa obra que é a continuação do Evangelho de Cristo, propagar esse Evangelho, e se nós não vivenciamos aquilo que nós pregamos, nada adianta. Então, ainda que eu tenha o dom de profetizar, conhecer todos esses ministérios, tudo aquilo que está na Bíblia, toda a ciência, ainda que eu tenha uma fé tremenda, mas se não tiver esse amor, nada serei, nada vai adiantar. E nós precisamos, eu e você, que está aí do outro lado, entender o propósito de Deus em nós sobre o verdadeiro amor, aquilo que vive em mim. Cristo vive em mim. Diga, profetize na sua vida aí do outro lado: Cristo vive em mim. Cristo vive na minha casa. Eu sou imagem e semelhança de Cristo. E esse amor, ele tem que ser multiplicado, disseminado por onde eu for e onde eu estiver, aonde eu vou habitar, porque a minha casa é a casa do Senhor. Por isso nós somos templo e morada de Deus. E ainda que eu distribua todos os meus bens, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitarás. Percebe aí? Até mesmo as mínimas coisas
o abrir da minha boca, né? Ao piscar dos meus olhos, ao som dos meus ouvidos, eu preciso entender que o amor é o combustível, é a ação da minha vida cristã. Sem ele, podemos até fazer boas obras, mas sem um valor eterno. Então, nós não precisamos andar sem Deus. Eu declaro todos os dias na minha casa: Senhor, eu não quero dar um passo de manhã cedo se o Senhor não for comigo. Senhor, eu não quero dar uma palavra se o Senhor não estiver no som da minha voz. Eu não quero dar um olhar de julgamento se o Senhor não consertar os meus pensamentos. Porque o amor é tudo que vale. É o próprio Deus em nós. É o nosso andar, é o nosso pensar, é o nosso agir. E nós precisamos viver esse amor uns com os outros. O meu quarto eixo que eu trago para vocês é o amor como testemunho do Espírito Santo em nós. O que eu estou fazendo que eu posso ser testemunho do amor de Deus? O que eu estou fazendo? Lá em Gálatas 22, que eu já li anteriormente, diz: o amor é como o amor, o amor é como fruto do Espírito Santo e a evidência de que estamos sendo guiados por ele. O amor é o primeiro fruto, isso não é acaso. Sem o amor não há alegria verdadeira, nem paz, nem paciência, nem bondade e nem fidelidade. Então, sem o amor, sem Cristo, nós não podemos gerar esses frutos, sem um Cristo, porque o fruto é o próprio Espírito Santo e ele vai gerando todas essas demais ingredientes que está precisando, todas mais formas em nós. Então, nós podemos entender que a presença do Espírito Santo em nós, ele gera amor que perdoa, ele gera um amor que serve, ele gera um amor que suporta, ele gera um amor que transforma, que aquebranta corações, que ensina nós a dar um passo para trás e perdoar e liberar perdão. Ele nos ensina a nós usar a nossa boca como canal de bênção. Ele nos ensina a usar nossas mãos para curar em nome de Jesus. Ele nos enche do seu poder. Mas quando a presença do Espírito Santo está em nós, quando ele está em nós, quando nós deixamos ele se manifestar, porque ele vive em mim. E eu tenho que saber todos os dias, epa, aqui dentro de mim há um Deus que sabe todas as coisas. Epa, aqui dentro de mim há um Deus que pode todas as coisas. Por isso, o quinto eixo diz que o amor que transforma a comunidade para viver em comunhão com Deus. O amor ele deve começar dentro da igreja e alcançar o mundo. Quem é a igreja? É eu e você. Esse amor ele tem que começar em mim. E para, né, alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. A palavra do Senhor diz que Cristo vai voltar. E Cristo está voltando. Mas todos os joelhos vão se dobrar diante dele.
Só Cristo vai voltar quando a palavra do Senhor estiver pelo mundo inteiro. E isso é nossa responsabilidade, que conhecemos e sabemos que somos altar e somos pessoas movidas pelo Espírito Santo. Então, João 13:35 diz: Nisso conhecerão todos o que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Se queremos impactar nossa cidade, nossa escola, nossa casa, nosso trabalho, primeiro precisamos amar uns aos outros aqui dentro, aonde estamos, aonde vivemos, aonde trabalhamos. Precisamos. Então, o amor ele tem que ser praticado. A palavra, uma palavra de ânimo que eu gosto sempre de dizer às pessoas é: eu amo você, Jesus te ama também. Né? E tem gente que me conhece que diz assim: oh, hoje você não disse que me ama. E eu disse: oh, me perdoe, eu continuo te amando. Então, nós temos que começar a praticar essas verdades, porque é verdade que Deus está aí em você. É verdade que Deus mora em ti. É verdade que Deus está na tua casa. É verdade que Deus está na tua mesa, trazendo pão todos os dias. É verdade que Deus está te movendo no teu trabalho para que você seja bem-sucedido. É verdade que Deus está no coração do teu esposo, dos teus filhos, para que eles possam se salvar e possam estar no altar do Senhor. Então, o amor é uma prática de todos os dias. É um tempo de oração, uns pelos outros. É uma oferta para quem precisa, para quem tem necessidade. Esse é o amor verdadeiro. Então, nós precisamos entender todas essas coisas. E, amadas, o mundo, ele pode até te oferecer um amor incondicional, interesseiro, momentâneo, mas Deus, ele te chama para um amor incondicional, um amor ágape. Deus, ele te chama para um amor verdadeiro, que vem do Espírito Santo. O maior sinal de um cristão cheio de um Espírito Santo não é apenas quando ele ora e canta, mas quando ele ama, quando ele fala, que a gente percebe a unção e a presença do Senhor. Que o Espírito Santo hoje ele te move, mulher. E ele renove as tuas forças, ele renove esses frutos que você precisa. E que saiamos daqui decidido que amar como Jesus amou é necessário. Pensar como Jesus pensou é necessário. Em 1 Coríntios 13:13 diz: agora, pois, permanecei a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desse é o amor. Então, o primeiro fruto que Deus deixou, que Deus expeliu, é o amor. A morte da cruz, a compaixão, o preço que ele pagou por mim e por você. Isso é a bondade de Deus. E eu quero encerrar esse momento fazendo oração com vocês. E logo em seguida, eu quero profetizar nas nossas vidas, pelas nossas casas, que esse amor ele possa ser gerado em todo o momento. Que o Senhor derrame sobre nós o teu amor. Que o teu Espírito Santo gere em nós um amor que transforma vidas, que cura e que alcança as vidas.
e que nós possamos refletir o teu caráter por meio das atitudes diárias do amor ao próximo. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor, o teu Deus, e que o teu Espírito Santo produza em nós este amor. Um amor que perdoa, que serve, que intercede, que cuida, que age. Que seja conhecido como teus filhos e pelo amor demonstrado uns aos outros, nós possamos alcançar a graça, nós possamos ser perdoados e também perdoar. Em nome de Jesus. E que possamos compreender que o amor é um fruto essencial do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos olhar para um exemplo muito graciado na palavra do Senhor, o que Jesus fez por nós, o sacrifício da cruz, o amor incondicional, sacrificial, e que ninguém nessa terra vai fazer. O que está escrito em João 15:13. Ninguém tem um amor maior do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos, que demonstrou, Jesus, ele demonstrou o seu amor por mim e por ti. E que nessa tarde, mulher, você deve profetizar na tua casa, no teu trabalho, na parada de ônibus, por onde você andar, que você é esse amor, que esse amor se espelhe, que esse amor se manifeste através da nossa atitude, do nosso caráter, do nosso chamado, das nossas orações, do nosso testemunho uns com os outros. E que o Senhor esteja contigo, hoje e sempre. E que o autor desse amor, ele reina para sempre nas nossas vidas. Amém? E que na próxima semana nós possamos trazer algo vivenciado como testemunho desse amor vivido por cada uma de nós. Amém? Eu passo a palavra para a irmã Zezé. E que essa